Muito bem, vamos lá. Qual a rotina de sexo perfeita para um casamento? Nosso Adam Drive da Shopee, como vocês falam, foi no Vilela, simbora. Sim. Um dos maiores desafios hoje, a gente falou muito sobre a estrutura simbólica, e eu percebo, eu separo o ser humano assim, né? Sócrates dizia que o ser humano tinha um estômago de bode, um coração de leão e uma cabeça de homem, né? Essa divisão é a mesma divisão que a gente enxerga na psique, quando a gente escuta o Dr. Freud falando de afetos, vontade e inteligência, né? Ou seja, Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? de ego e superego. Acontece assim, essas dimensões da simbólica, elas atuam nos afetos. Elas estão aqui, o homem sendo homem, a mulher sendo mulher. São as dimensões simbólicas que nós entregamos para o mundo. É a energia masculina, é o homem pai, é o homem patriarca, é o cara que, né, enfim, é essa dimensão afetiva. Ele estabiliza, ele ordena os afetos dele, e a mulher é a mesma coisa, ela ordena os afetos dela. Isso é o que gera atração, gera desejo, gera vínculo, pronto. Na dimensão do corpo, dimensão do id. Na dimensão do espírito, a gente já falou muito isso aqui, é a espiritualidade no sentido mais profundo da palavra, no sentido de maturidade, no sentido de disposição a rezarem juntos, a escolherem juntos, a tomar essa decisão juntos, a fazer a coisa acontecer, é o sacrifício. Essa é a verdade. Chat, então uma pergunta aqui honesta aqui, ó. Você que é mais religioso, tá? Porque muita gente não é. Tem pessoas que não são. Vocês que são religiosos, o que vocês acham dessa ideia de rezar juntos? O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é fetiche? Manda aí, o que vocês acham? Eu tenho meus pontos aqui. A verdadeira natureza do amor, ela tá nessa natureza superior. Eu acho que é romantismo, sabia? Eu tenho a opinião de que isso é muito romantismo. Eu acho que assim como as pessoas romantizam jantar à luz de velas, tá ligado? Eu acho que assim como as pessoas romantizam, né, chá de revelação... Eu acho que as pessoas também romantizam essa espiritualidade compartilhada, tá ligado? Não tô dizendo que é bom ou ruim, eu tô dizendo que me parece muito mais romantizado. No limite, sobra essa natureza da alma. E a natureza da alma, ela tem 100% a ver com duas coisas. Diálogo e sexo. Que eu acho que é onde os casamentos acabam falhando. Olha o comentário. Vai que você tá rezando pra se separar e não pode falar porque o dito cujo tá ali do lado. Choco, só penso no efeito de preliminares. Fora disso, pouco me importa. Olha aí, ó. Acho pai, você não tem que entrar num local privado e orar de acordo com o The Bible. Exatamente, né? Porque tem que ter as duas coisas. Esses dois elementos, eles têm que ser centrais. Porque você trabalha uma boa espiritualidade, uma decisão do que vocês querem. Vocês querem um casamento, vocês querem uma família construída, vocês querem... Tá bom, tudo bem. Vocês já tomaram essa decisão. Aqui embaixo, tentarem vencer os próprios afetos que querem matar essa decisão o tempo todo. E o que conclui-se na vida 2? Todo dia. Diálogo e sexo. Não é que vai ter sexo todo dia. Eu costumo dizer isso. Qual que é a rotina de sexo ideal para um casamento? Depende. Vai ter momento da vida da esposa que ela vai estar num puerpério que ela não vai poder ter sexo nenhum. Durante pelo menos 40 dias. É só aí? É só aí? E tá tudo bem. Então assim, às vezes o cara tá cansado, às vezes a mulher tá doente, o cara tá com depressão. Isso vai acontecer. Então não tem um ritmo correto de sexo. Aí você fica cansado, aí a sua esposa chega e fala, bota esse pau pra fora agora. O ritmo correto tem que ser assim, ó. Todo dia você tem que querer a sua esposa. Pelo menos ficar junto dela. Você pode não querer sexo, mas todo dia você tem que querer estar junto dela. Todo dia você tem que querer estar junto dele. Isso é o verdadeiro preâmbulo do sexo. E esse é criado pelo diálogo diário. Então tem que conversar todo dia. Tem que conversar todo dia. A gente vai lançar agora um curso sobre diálogo, porque assim... Um curso sobre diálogo, ok. As pessoas não conseguem conversar minimamente, trocar 30 minutos de palavra, de conversa, de troca, sem se afetar. Sem entrar a fundo no assunto. E as pessoas reclamam da falta de sexo, mas elas não reclamam da falta de diálogo, né? É perfeito, é isso. E o diálogo precede... Como é? Precede a intimidade sexual. Precede sempre. Porque vem a confiança, e aí esse gera a intimidade. A intimidade, uma das maneiras que a intimidade se manifesta é a sexualidade. Perfeito. Mas as pessoas olham no efeito e não na causa. É isso. Então eu concordo plenamente com o que você está falando, Jorge, que é focar no diálogo é muito mais efetivo para um processo de restauração matrimonial. Muito mais. Lembrei daquele... Chat, não tem uns memes? Peraí, agora eu vou procurar. Eu vou procurar e eu vou encontrar. Peraí. Ah, pô, tinha um meme, chat, muito, muito famoso. Você lembra que era de um cara numa banheira com a mulher assim? O cara do lado falando assim... Ah, eu quero te contar todos os meus segredos. Né? O balãozinho dele de fala. E a mulher tava assim... Porra, eu só queria que ele me comesse. Não tem um meme assim? É meio isso, né?
Às vezes. Cada um. Acho que é o lugar onde a gente vai conseguir melhorar. E digo mais, a gente vai conseguir melhorar não só o casamento, como a família como um todo, né? Costumo dizer assim que a família, ela comporta-se como uma... A igreja, ela tem 2 altares. Ela tem o altar da palavra, onde é partilhado os ensinamentos, onde há o ensino de virtudes, onde há o ensino, né, da ordem do dia. Nada disso tá na E Bíblia. tem o altar da comunhão, é onde concretiza-se o amor, né? O casamento funciona da mesma maneira. Ela tem uma mesa em que se partilha a palavra, em que há o diálogo entre os cônjuges e o diálogo dos cônjuges com os filhos. É a mesa, né? Comer à mesa, servir uma mesa. As pessoas não fazem mais isso, né? Eu lembro, né, antigamente a minha mãe brigava, não, vai comer é na mesa. Hoje em dia... Mas é isso, antigamente se brigava pra fazer isso. Ei, vem pra cá, briga. briga. As pessoas normalizaram comer no sofá, cada um no seu quarto. Cara, isso é muito danoso, porque você perde a natureza da palavra. E Não, é porque, olha que doideira, né? Você está atribuindo culpa, uma forma cultural nova de se portar, com a desculpa de que antigamente era meio que melhor. Olha lá como ela em cima da mesa e agora. Calma! Os tempos, né? perda do rito. Do rito, exato. Você perde o rito de construção do diálogo. O diálogo precisa de um ritual para ele ser construído. Você se senta à mesa, você põe pratos, você começa a comer e beber alguma coisa, isso chama o diálogo, isso clama por uma conversa. Então assim, agora vocês estão dispostos a isso, a presença daqueles elementos te convida a isso, é o ritual da coisa toda. O diálogo acontecendo, ela chama pro próximo ritual, que é o ritual da cama, que é o ritual da comunhão, que é o ritual do sexo, que é o ritual da entrega, sabe? Onde se concretiza o amor. Se a gente... Mas e o ditado olhou e sorriu, faca no bombril? Como é que era? Não tinha um negócio assim? Tem que conversar tudo, chat, também? Porra, tem toda hora uma conversinha. de foca É palestrinha agora. sinceramente no diálogo. Aí a gente entra no preâmbulo anterior. É que meu marido não quer conversar, minha esposa não quer conversar. Então, dá mais amor pra ele conversar. Sabe assim? A minha esposa não quer conversar, então ama ela mais, cuida dela mais, serve ela mais, dá mais segurança pra ela querer conversar. Eu vejo isso também clinicamente, que é falso, porque a maioria das pessoas, ela fala, meu marido não quer conversar, ele não quer conversar dos assuntos que você quer conversar. Mas quais assuntos ele quer conversar? Perfeito. Você tá disposta a fazer o sacrifício de conversar sobre o que ele quer conversar? Porque na hora que você tem esse movimento de um dos dois lados, seja o marido ou seja a esposa, o outro lado começa a se suavizar e começa a sentir bem-estar e prazer no diálogo com o cônjuge. Perfeito. Você vê isso também? É isso, com certeza. A gente volta para aquilo que você falou, né? Tem que ter a disposição do sacrifício. Você tem a disposição... Ai. Olha, eu falo isso pra vocês, gente. Eu tenho a impressão de que essa galera tem uma atração por papo de sacrifício, né? Os caras adoram sacrificar alguém. Não, porque a gente tem que sacrificar. Pô, a gente não dá pra ser só feliz sem sacrificar. Tudo é um sacrifício. Tudo. Todo argumento pra se suportar o outro, todo argumento de relacionamento é sacrifício. Não pode ser só good vibes. Tudo tem que... Não, temos que sacrificar. Pelo amor de Deus. Que canseira. Vocês não tem um domingo na vida de vocês. A posição do sacrifício, da entrega sacrificial, da decisão do sacrifício. Cara, meu marido quer conversar sobre Dragon Ball. Tá de sacanagem. Cara, mas... que eu ouço com interesse Dragon Ball. Sabe assim? É isso, é se... Me fala um cara... Agora eu tô na dúvida aqui, chat. Me fala um marido que quis conversar sobre Dragon Ball com a esposa. Conversar. Eu acho que o máximo o cara vai querer expor porque que ele gosta. Mas conversar pressupõe que o assunto está acontecendo. Eu acho que isso não acontece. Colocar na brecha, falar, tá bom, eu vou fazer esse sacrifício, entendeu? Eu vou tentar escutar esse diálogo sobre Dragon Ball, eu vou me esforçar, caramba. Porque é isso, esse cara vai se sentir acolhido. Eu falo, quantos... Nada, geralmente as pessoas querem conversar sobre aquilo que elas estão vivendo, sobre assuntos que elas estão vivendo. Geralmente é isso, né? Os homens eu não conheço, tem muita mulher que fala assim, meu marido não conversa, mas eu conheço uma imensidão de homens que gostaria muito de trocar uma ideia com a esposa, mas morre de vergonha, porque sabe que ela vai tratar mal, sabe que ela vai rejeitar o argumento dele. Mas as pessoas são assim, as pessoas tendem a não prestar atenção naquilo que não lhes interessa, e eu acho que isso inclusive é normal, tá ligado? Pô, eu também acho, honestamente, chat, eu acho que, ó, eu acho... Eu não aguento! Que é meio dissimulado esse papo de, eu vou ouvir você sobre esse assunto que eu não gosto, só porque eu acho que o caminho natural é você procurar assuntos em comum, tá ligado? E aí, obviamente, a gente tenta ter assuntos em comum. O que faz a gente ter assuntos em comum? Viver coisas juntos, é a coisa que a gente assistiu juntos, é um evento que a gente foi juntos, mas você ter interesse por algo que você realmente não gosta só porque o outro gosta, sei não. Eu acho até que eu posso ter interesse, tipo assim, eu posso saber que você gosta daquilo.
Acho que isso é uma coisa, tá ligado? Então, tipo assim, eu amo você, então eu sei que você gosta de Dragon Ball e eu sei mais ou menos do que se trata uma coisa ou outra. Mas essa de, não, agora eu preciso me aprofundar naquilo, pra mim isso é meio coisa de psicopata. No máximo, a gente faz isso quando você tá querendo pegar o crush, não é verdade? Que aí você fica, né? Aquele velho meme também que aparece assim, eu gosto muito de Taylor Swift, o cara manda pra mim e ela responde, é claro que gosta, eu sei que você tá querendo mesmo. Meu marido, a gente não tem sexo direito e eu gostaria de ter mais coisa. Eu falei, já conversou com seu marido? Não, meu marido não quer conversar. Não, seu marido quer. Só que ele tem receio de falar contigo, porque você vai ser bruta, rústica, você vai rejeitar o argumento dele, você vai chamar ele de... Olha o chat, a linha aqui é isso, Choco. Infelizmente, estou tendo que concordar com você. Venci! Finalmente! de moleque, você vai... Entendeu? Ele não vai se abrir. Aí, quando o homem se abre, ele coloca o respeito que ele tem em risco de perder aquele também. Perfeito, é isso e aí mesmo. ele não dialoga pra não perder o respeito adquirido já. Pelo menos o pouco respeito respeito que ele tem. Então ele mantém a dignidade mínima que ele tem ali, não iniciando diálogo pra correr o risco de perder isso aqui que você falou é fenomenal. Anotem isso, mulheres. O homem, às vezes, ele fica com receio de dialogar porque ele não quer perder o mínimo de respeito que ele ainda tem. Porque ele não sente que você o respeita de verdade como homem. Discordo. Assim, eu vou explicar, tá? Eu acho que os caras não contam graças ao machismo, que fala que homem não chora, que homem não sente aquilo, outro. E a gente não pode ignorar, gente, que tem mulheres machistas também, tá? Tipo assim, parece bobagem, mas é o famoso meme do tipo, eu espero que meu marido troque, sabe, faça obras em casa, tá ligado? Nem todo cara quer fazer isso. Então, mas existe uma presunção de que todo cara é assim. Existe uma presunção de que todo homem é sorriu, faca no bombril, e nem todo homem é assim. Existem presunções a respeito dos homens que algumas mulheres manifestam de maneira brutal e machista, tá ligado? Nem todo cara é o Rodrigo Hilbert, exatamente. Então, o cara às vezes não vai falar uma coisa ou outra, porque ele, às vezes, ele meio que conhece a mulher que tem, tá ligado? Eu durante muitos anos da minha vida, por exemplo, quando eu ainda era apenas uma camponesa virgem, eu não falava pras minas que eu tava me aproximando que eu era virgem. Por quê? Porque eu escutava elas direto falar assim, Deus me livre ensinar homem a fazer alguma coisa naquela hora. O cara tem que saber as coisas, tá ligado? É meio que um machismo isso, talvez, tá ligado? Mas aí eu me sentia, envergonhado, inseguro de contar. Então, é nesse caminho aí. Mas é porque ele não se porta como homem. Comece a tratá-lo como o homem que ele deveria ser. Perfeito. Comece a cuidar dele assim, ele vai começar a mudar. E vice-versa também. Minha esposa não se porta como mulher. Trate-o como a melhor mulher do mundo. Ela vai começar a se portar como a melhor mulher do mundo. Perfeito. Mas o que é a melhor mulher do mundo, irmão? Eu agora fiquei na dúvida. O que é pra você a melhor mulher do mundo? O problema, cara, é que nem sempre o jeito que eu trato alguém é suficiente. A pessoa quer ser tratada de uma outra forma. E aí, como é que faz? Tá ligado? Tem pessoas que pra elas o ideal é que o marido Como é que é? E eu conheço algumas mulheres assim, tá, chat? Tem umas mulheres que elas querem ser veneradas, se é que vocês me entendem, tá ligado? Elas querem tatuagem com o nome dela no corpo, elas querem, né, link na bio, tá ligado? Entre outras coisas. Pra elas só importa se for aquilo. Outras não vão fazer tanta questão. Então, as pessoas têm formas de quererem ser amadas. Cara, assina embaixo, é exatamente isso. E aqui tem uma pergunta do Jaune Patriote aqui. Cadê aqui, ó? 30 anos vendo a mesma Xana e a mesma Pemba, não cansa não? Dúvida sincera. Eu tinha visto essa aí. Não pode tatuar o nome? Esses dias não teve uma mina que participou do Que é isso, Pochá? Lá que ela contou essa história, que ela é uma tatuadora. E aí um casal foi lá querendo tatuar o nome no pescoço assim, grandão, o nome um do outro. Ela ficou assim, mas falou, tá bom, vocês têm certeza? Não dá pra cobrir depois isso aqui não, né? E aí, o casal foi lá, e aí, na hora do... Quem faz primeiro? O cara foi e falou, vou fazer primeiro. Aí, quando a mulher acabou de tatuar o pescoço do cara, a esposa do cara pagou a tatuagem e falou assim, isso aí é pra tu aprender a não me trair. E foi embora. Ou seja, foi um golpe! Que história do mal. Minha esposa gosta de receber presentes. Eu não a agrado porque eu não tenho dinheiro. Mas ela ainda tá comigo porque me ama. Aliás, acho que é por causa do meu lepo-lepo. Plenamente possível. Cara, não cansa não. Eu acho que o paradigma... se você foca só na materialidade e você é um materialista, vai cansar. Sem dúvida nenhuma, vai cansar. Agora, se você se abre pro processo de serviço do seu cônjuge,
você vai perceber que todo dia o seu cônjuge traz uma coisa que é nova, que é inédita, que veio até das profundezas da pessoa, que nem ela sabia. E aquilo Boa. traz um ineditismo no matrimônio, que você está conhecendo as profundidades do seu cônjuge, que faz você... E no processo de amor sacrificial, você fala, eu também tenho que amar isso, eu também tenho que amar isso. Então tem um frescor que também Aí, ó, nutre papo o de processo de sacrifício. apaixonamento. E aí parece que você tá com a mesma pessoa externamente, mas internamente, eu tô 25 anos com a minha mulher. Cara, parece que eu passei por centenas de relacionamentos. Porque ele tá sempre se renovando, ele tá sempre se reconstruindo, destruindo o que não faz sentido mais e nascendo algo novo. E aí eu aprendo a me apaixonar ou amar aquilo que tá presente hoje. Mas aí eu tenho pontos. Como diz o Péricles, mas eu tenho observações a fazer. É porque, vamos lá, chat. Tem pessoas que, pra elas, a ideia de um único relacionamento na vida, sabe, com uma pessoa amada, por N motivos, porque ela cresceu ouvindo que esse é o ideal, por N motivos, pra ela isso é suficiente. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que, pô, eu quero me aventurar, tá ligado? Eu quero viver um pouco mais. E que também são pessoas que, quando entrarem num relacionamento sério, elas também vão ser só aquele relacionamento. Só que elas viveram uma coisa, tá ligado? Eu conheço também algumas pessoas assim, que tipo assim, elas viveram, né, plenamente sua solteirice, mas casaram e ficaram lá, single ladies, casadas e tal. Mas aí também, mas tipo assim, aí quando separou também foi viver de novo. Mas o meu ponto é o seguinte, é porque ele, do jeito que ele fala, faz parecer que o normal, o ideal é que todo mundo, não, a gente só quer uma pessoa só. E eu acho que pensar assim é um engano, tá ligado? Porque nem todo mundo só quer isso, tá ligado? E tem pessoas que não só querem isso, como elas, inclusive, talvez nem te contem, tá ligado? Então, tipo assim, vai ter gente que, pô, ela, por respeito a você, ela vai ser monogâmica. Mas que se depender só dela, não, tá? E aí, esse argumento dele, quando ele fala assim, o relacionamento se renova, pode funcionar pra ele. Mas e a pessoa que não é... Não vou dizer que não é simplesmente monogâmica, mas a pessoa que normalmente vai olhar pra outras pessoas e vai sentir uma atração, será que ela não corre o risco dela se sentir de alguma forma triste porque ela vai pensar, pô, será que isso aqui não é o normal, tá ligado? Tipo, eu não sou normal porque eu fico desejando outras pessoas e meio que é normal sim, porque a gente é ser humano normal. Isso não quer dizer que você vai, obviamente, levar isso à vida de fato. Vocês estão entendendo o que eu tô tentando dizer? É porque quando ele fala assim, ó, que esse jeito lindo que ele considera que ele tá vivendo, como se isso fosse a regra. Tá ligado? Isso aí é que é uma parada preocupante. Que não é a regra. E não algo que é ideal, porque as pessoas se relacionam com o ideal que tá na cabeça delas. Sim. Como que eu acho que minha esposa tinha que ser, como que eu acho que meu marido tinha que ser. Em vez de eu amar a pessoa do jeito que ela é hoje. E tem dois problemas aí, eu acho. Tem um culto da juventude excessivo. E uma das coisas mais bonitas do relacionamento é você envelhecer junto. Peraí! Você quer dizer, então... Isso é romantismo, cara. Ai, gente, eu vou falar pra você, ó. Juventudismo. Pra mim, quem fica nesse papinho de, o lindo é envelhecer... Gente, envelhecer é paia, tá? Pô, a gente tem uma dor nas costas, sabe? Dor no joelho. Isso não é maneiro não, tá ligado? Isso aí, esse culto... esse negócio do envelhecer... Esse culto ao romance velho, pra mim é maluquice, hein? Eu acho que você tem que curtir o seu relacionamento do momento que você tá ligado? Eu sou fã de relacionamento do presente. Esse papo do relacionamento pro futuro aí, eu acho só canseira. Naturalmente, o casal vai O normal é envelhecer. melhorar, né? Olha lá o comentário, envelhecer é paia. Mas envelhecer com quem a gente ama deve ser melhor do que sozinho? Eu não sei. Eu vou explicar por que eu tenho uma divergência aí, sabia? Que é o seguinte. Quando a gente é jovem, até por conta dos hormônios, a gente sente mais as emoções. À medida que a gente envelhece e que os hormônios tendem a ir baixando, eu acho que a gente vai sentir menos as emoções. Essa emoção no sentido de eu preciso ter um companheiro. Eu acho que a gente pode, talvez, até de maneira madura, diluir esse sentimento de não estou sozinho, não porque eu não tenho alguém que dorme comigo, mas, pô, se eu tenho amigos, se eu tenho... talvez família, tá ligado? Talvez isso também seja, eu não vou dizer suficiente, mas também seja benéfico, tá ligado? Eu não sei, não. Eu me preocupo de que... Cadê o Psico? Psico, dá o seu parecer aqui. Eu me preocupo de que, às vezes, essa necessidade de colocar o bem-estar apoiado na figura do outro pode ser ruim,
Por quê? Porque relacionamentos terminam, as pessoas morrem, tá ligado? Eu não sei, talvez eu esteja amargurado, talvez. O Fala o que casal vocês vai pensam. envelhecer junto e vai passar por isso. E tem um culto também. É uma sociedade também muito hipersexualizada, em que, veja, o sexo é fundamental no relacionamento, é uma das partes centrais e tudo, mas... Não, mas é que a questão sexual... Assim, chega um ponto na vida da pessoa que o sexo tem que ser um elemento dentro de vários. A obsessão sexual, que não é a mesma coisa que ter o sexo como um Totalmente elemento diferente. forte de um relacionamento, são coisas diferentes. Ela atesta muito contra a maturidade da pessoa. Perfeito. Aí eu preciso ter uma multiplicidade de variedades de experiências sexuais. É que isso não vai trazer nenhum tipo de realização da pessoa. Nenhum tipo. Ninguém que teve... O cara fala, saí pra farra, o cara fala, voltei completamente realizado. Isso nunca aconteceu com nenhum. Ah, mas... Aí também, né? Mas a realização talvez não seja porque fez, mas com quem fez, né não? Não é não, porra? Aí você colocou na... né? Pessoa da humanidade. Nunca vai acontecer. Olha lá, o psico do chat mandou aqui, ó. Ruim não, péssimo. Antes mesmo de estarmos com alguém, temos que estar bem conosco. Ou seja, você tem que ser sua melhor companhia. Ok, ó, mais um comentário aqui. Mas não é sobre depender do outro pra ser feliz. Se eu amo meu namorado e eu quero ficar com ele pro resto da vida, o namorado, pode ser que um dia isso mude, mas hoje é o que eu quero. Ok, entendi. Estamos aqui, ó, baseados no presente, ok. E nunca vai acontecer, porque o ponto é que essa variedade, ela tá refletindo uma imaturidade. Perfeito. Que Sabe o que vai ser às É vezes? uma manifestação da intimidade, não é o sexo pelo sexo, o prazer sexual. É isso aí, ó. Isso aí que você falou, ou seja, o que... Casado há 72 meses mandou R$5. Ó, experiência. Troco. Um Oi. casal casado há um tempo tem que ter relações sexuais quantas vezes por ano? Boa pergunta. Você, chat, casados do chat. Manda aí. Eu quero um número. A pergunta foi assim, ó. Um casal casado há um tempo, e aí ele deu o tempo, 72 meses. Tem que ter relações sexuais quantas vezes por ano? Chat, casados do chat, manda um número. Você que tá vendo esse corte, manda um número aí. Quantas vezes por ano? que é a sexualidade? Ela é a coroa da intimidade. Quando você entende isso, você entende assim, um casal com 50 anos, o cara com 50 anos de... Olha lá, mandou ali, ó, 100. 100 dá quantas por mês? Todo dia? Pera aí. Não, vamos reduzir. Por ano não. Por ano é muito vago. Vamos por mês. Quantos por mês? Vamos lá. Divide aí. casado, 60 anos de casado. Tá lá, o cara com seus 90, 60 anos de casado, ela com 90 também. Ele vira pra ela assim e fala, nossa, amor. Dia útil conta. Ele só olha assim pra ela, ela fala assim, você quer com açúcar ou sem açúcar? Ela já entendeu que ele tá afim de tomar um café, depois de 60 anos juntos. Ela só tem essa dúvida porque ela nunca sabe se ela vai querer com... Ah, gente, isso pra mim aí é loucura, tá? Ai, gente, eu acho insuportável essa galera que o sonho dela é gente que atenda o seu pensamento, tá ligado? Não, você não falou nada, eu já sei o que você quer. Que sabe o quê? Ah, eu odeio ser previsível. Tá ligado? Não. Isso aí pra mim é pai. Eu não acho isso bonito, não. Eu sei que você tá querendo, sabe nada, não falei. Escute o que eu estou falando. Porque tem hora que ele quer sem açúcar, porque ele tá meio diabético, tem hora que ele não quer... A única coisa que pergunta que ela fala assim, você quer com açúcar ou sem açúcar? Isso é um ato sexual. Tem um casal que tem 60 anos de casado. Isso é um ato sexual porque é um ato de coroação da intimidade deles. Comunhão, né? Ah, não. Isso aí é loucura. É um ato de comunhão, é isso. As pessoas têm que entender que com 60 anos O comentário, eu quero que você não toque no meu café. de casado, não vai ter relação sexual, não vai ter. Mas esse ato sei. de O Viagra tá pode? comunhão vai ter. Olha, Esse ato vai ter. Eu sou muito grato porque eu cresci com meus bisavós, né? Até eu vi meus bisavós com 94 anos juntos. Caramba. Então imagina que estamos falando aqui de pessoas que viveram juntos, sei lá, deve ter feito isso aí, 60 Muitas anos de vidas. casados e tal. E olha, era um relacionamento tão bonito. Mas aí, talvez seja um relacionamento só... Gente, é porque é o seguinte também, né? Eu acho também que relacionamentos, eles têm as limitações do tempo. Ou seja, tipo assim, esse relacionamento que você tá vendo bonito, você provavelmente já viu... Quando seus avós tinham 60 ou 70 anos, você talvez estava nascendo. Ou seja, eles já eram idosos, tá ligado? Então, tem a limitação da idade pras coisas também, tá ligado? Ah, eu acho que é romantismo, muita coisa aí. Ele era lindo, na verdade, era uma coisa linda. Ele não é o relacionamento do TikTok, da pornografia, não é. Isso não é a relação. É uma outra coisa. Eles estavam completamente unidos.
Talvez. E essa união deles, que era união em várias coisas, eles faziam atividade juntos, e eles faziam refeições juntos, e eles faziam as coisas juntos. Tudo. Essa união é muito bonita, ela é uma coisa bela. É íntima, Sim. no sentido belo da palavra, é uma intimidade. Mas era uma intimidade, por exemplo, minha bisavó separava a roupa do meu bisavô. Perfeito. Que era o normal, bicho, pra geração deles. Isso era o normal, não tem nada de romântico nisso, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Odeio ver homem fingindo que é romântico. Olha, ó, eu achava isso do relacionamento dos meus avós também, até conviver com eles no dia a dia e ver que não tinha nada de bonito no relacionamento. Pois é. Eram coisas, são detalhes de amor que Uma eles sincronia, né, já. E meu bisavô sofreu muito quando ela faleceu, tanto que ele faleceu um tempo muito próximo depois. Mas Mano, eu vou falar pra vocês, ó, os meus vizinhos do lado, o cara chegava do trabalho, ele só tirava a calça, porque ele... Sabe aqueles homens que usam aquele short como cueca? Ele só tirava a calça e pendurava a camisa e deitava numa rede, e a esposa dele vinha com um prato pra ele com a comida. Eu via aquilo, eu achava aquilo um absurdo. Por quê, gente? Até hoje eu acho, tá? Se eu vou num lugar e alguém coloca comida no meu prato, eu fico assim... Por que você tá colocando comida pra mim no meu prato? Eu tô morto? Tô podre? Acho estranhão, cara. Porra, pra mim é mó legal pegar meu pratinho na panela e colocar lá o tanto que eu quero. Alguém colocar pra mim, eu fico, oxi. Porque eu não cresci assim, tá ligado? Eu não vi esse negócio. Então, assim, quando eu vi aquilo acontecer na casa dos meus amigos, assim, eu ficava, mano, que parada, tá doente o cara? Não consegue botar o próprio pra comida. eu via eles com um bom humor extremo, 90 e tantos anos. Não tinha tempo ruim pra eles. Então eu acho que hoje as pessoas não conseguem nem se vislumbrar num relacionamento de 90 e tantos anos. Sim. Porque tudo é sexualizado, Sim. tudo é imediato, tudo é agora. Instagramável. Eu tudo vejo, é instagramável. eu vejo um problema de nomenclatura, às vezes, do negócio, sabe? Porque eu fico pensando assim, o Chimbinha, ele fala... O Chimbinha, Oi? o Ariano Suassuna, ele O Chimbinha! Ô, chat, você estava aí, ó. Reais mandou 5 reais. Oi. Nossa, que lindos. Casados há 80 anos. Isso é bom quando os dois têm Alzheimer. Ninguém sabe quem é quem. Ah. Vocês ficaram falando no chat, o cara parecia o Chimbinha, ó. Pegou o cara, ó. Transmimento de pensação. pensando assim, o Chimbinha, ele fala... O Chimbinha, o Ariano Suassuna, ele falava assim que se você chama o Chimbinha de gênio, o guitarrista do Calypso, te sobra o que pra Beethoven? Ou seja, a partir do momento que você usa um nome que denotam coisas muito grandiosas e profundas, e você nominaliza, ou seja, você traz para um sentido muito baixo, sabe? Uma relação sexual de uma adolescente de 16 anos com uma menina de 15 anos. Se você chama isso de fato de sexo, porque não é, né? É uma masturbação a dois, no fim. Que isso, o cara tá classificando. Irmão, calma lá. Pera aí, irmão. Que exagero. Ai. No limite. Esse sexo, as pessoas falam, mas depois de muitos anos fica sem graça. Não. A masturbação a dois, realmente, ela com o tempo, com 2, 3, 5 anos, acabou. Aquele tesão dessa vontade já era. Mas você chama o quê? Uma relação de 25, 30 anos juntos, em que você tem um ato sexual de total entrega. Em que você não tá querendo o corpo dela, você tá querendo ela. Você quer... Ai, meu Deus do céu. Tudo é exagerado, né, gente? Ai. Eu já falei, gente, o capitalismo é maldito. Ele não quer só a nossa força de trabalho, ele quer almas, tá vendo? Ai, cara, calma lá, meu irmão. É só uma rapidinha. Ei! É tudo que tá ali. Você tem tudo que pode vir daquilo ali. Entrega total, fiel e fecunda, plena. Caramba, isso não é o mesmo sexo, entendeu? É uma outra coisa. Então, Não quando é a gente, sexo mais. entendeu? Então, quando a gente compara os nomes, a gente acaba se perdendo um pouco na nomenclatura, talvez. É por causa até dessa idolatria do sentimento, né? Então, até as nomenclaturas vêm de um sentir fervoroso que você perde a razão. Você não consegue dar o nome certo pra coisa do jeito que ela verdadeiramente é. Se o Chimbinha se torna genial... Olha o comentário dali. Até eu que sou emocionada tô achando esses caras um banana. Quer dar uma de Shakespeare? Pois é, né, cara? Que emoção, né? Porra, mano. Pô, mas tem dia, gente, quarta-feira, né? Tem dia que não dá pra ser essa história toda aí, né? Você não tem mais do que chamar o Beethoven ou o Mozart, com certeza. Então, se eu chamo algo que é juvenil de algo excelso, porque tá no TikTok, viralizou com 10 milhões de visualizações, cara,
Não, calma lá, vocês estão falando do que agora? Você mudou o assunto, né? Cara, o que é verdadeiramente uma experiência matrimonial, conjugal, cooperativa e íntima? Porque as pessoas não sabem nem o que é intimidade mais. Sabe sim. O mundo explícito do jeito que tá, vulgar do jeito que tá, as Sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. pessoas elas não sabem o que é intimidade mais. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que essa falta até do denominador comum de tudo que a gente tá falando tem um déficit psicológico, social e cultural muito grande que as pessoas não sabem mais o que é íntimo. Elas têm essa dificuldade num processo já de dissimulação, ela não sabe delimitar o que é íntimo do que é vulgar, do que é exposto ao mundo. Vulgar no sentido técnico de isso pode ser exposto ao mundo porque é mundano. Ah, chatão. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo nas redes sociais, coisas que nunca deveriam ter sido postadas. Olha lá, tô falando. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vai reclamar de foto de biquíni na internet. Quer ver? Vai já. Porque pertence a foro íntimo. E a pessoa também vai imitando, né? Ela aposta pra imitar uma outra pessoa que fez a também mesma postou? coisa. Que postou pra imitar, e a imitação da imitação da imitação é uma espécie de... É aquele processo que Platão fala que é a ilusão criada pela imitação da imitação. Você imita uma outra pessoa que está imitando uma outra coisa. E ninguém sabe a o que tá experiência fazendo original. aquilo. E já você se faz perdeu. porque você quer o que a outra teve, não é Isso. pelo fazer Pelo em que si. você acha que ela teve. Pelo que você acha que ela teve. Você fala, eu a acho que essa pessoa é pornografia feliz. a pornografia já é um ato sexual imitado, Perfeito. simulado. Ou seja, Simulado. você já está simulando, você está vendo... Porque ali já tem atores ou pessoas, o que quer que seja, que já estão interpretando. Mas calma aí, mas sexo também não é isso? Vamos lá, vamos ser honesto? Sexo também não é sobre performance? Também, tá? Não tô falando que é só, mas também é sobre isso? Ih, tô vacilando, irmão. E aí você está assistindo a visão daquilo. E agora você está assistindo a imitação da imitação. Quer dizer, o problema é que você vai se descolando completamente da coisa. Aí quando você tem a Quer imitação aplicar isso em casa. Aí quando você tem a imitação da imitação da imitação, o casal de 90 anos é incompreensível. Porque você fala, não, mas a pessoa Fetiche com 90 anos, irmão. vai aguentar, tá com o velho lá com a... É uma relação que é você que se descolou da realidade. É a humanidade que viveu a vida inteira com os casais de idosos e você agora se descolou dessa realidade, você perdeu o caminho, não é que... não é a humanidade, não é a tradição familiar que perdeu o caminho, é você. E agora você tem que voltar pro caminho que foi perdido, porque você tá fora. É o menino que tá fora do trem, o trem passando, e ele, que ridículo, eles estão no trem. E agora vai ficar sozinho com o trilho, olhando pro trilho, né? Aquela coisa meio stand by me, né? As crianças andando no meio do trilho, sem saber pra onde estão indo. Não consigo No fundo, nós quebramos placas de uma coisa que deveria estar sempre lá. Eu acho que a expectativa sexual desproporcional exclui o relacionamento espiritual de longo prazo, que é o que vai planificar as pessoas, que envolve o sexo como parte de um processo de união. A gente normaliza esse estado dissociado, né, afetivamente. As pessoas acostumam com o estado dissociado, acham que isso é um processo... Sem intimidade. É sexo sem intimidade, o comportamento vulgar. E aí a gente sabe também na psicologia analítica, segundo Jung, que o complexo de evitação, que é a neurose, é o início de todas as psicopatologias. É o início de tudo. E aí a gente tem a geração mais doente psicologicamente de todas que já existiram. Quer comer sem engordar, quer ficar rico sem trabalhar, quer fazer sexo sem se relacionar. Ó, eu vou só cortar em fatias aqui essas 3 frases que ele falou Engordar, aqui, quer ficar rico. Como é que é? A geração mais doente psicologicamente de todas que já existiram. Ó, essa é a geração mais doente, né? Comer sem engordar. Quer comer sem engordar. Isso não é coisa da nossa geração. Isso já acontece desde a geração dos pais deles, dos avós deles. Quer ficar rico sem trabalhar. Isso não é coisa da nossa geração. Isso é coisa da geração dos nossos pais também, tá? Inclusive, coaches, como grande parte do que eles oferecem, fazem a mesma coisa, tá ligado? Quer fazer sexo sem se relacionar. Isso aqui é mais velho que andar pra trás, tá? Isso aqui é mais velho que andar pra trás, inclusive no mundo masculino. Homens, historicamente, sempre foram por esse caminho. Ou seja, biruleibadas. Tá aí, se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.